começar o podcast é como começar uma relação. É, Tu vai assim, como é que tu começaria? Não começaria com umas preliminares, aquecendo, lógico. né? Qual Boa. parte da relação? Boa. Então, assim, tu pode ir aquecendo aqui a gente pro assunto. Qual é que é o assunto, assim? Como é que tu vai chegar no assunto sem dizer o assunto? Embaralhou. Adorei embaralhou. que ela deu esse olhar assim, ó, profundo pra ti. Pensa, como é que eu vou dizer o que é o assunto sem dizer o assunto? Não, ainda não tô. Vai lá, começa você. Ainda não tá aquecido. A gente já começou, só pra te avisar. Pode mais de Tá hoje. ótimo. Vai falar de É uma que já coisa que a gente não falamos. pode falar. Tá? Não, Como vamos não falar o pode? nome. Não, É. não vamos falar o nome. Porque Agora, as ainda. mulheres, porque as mulheres falam tão pouco disso, ou eu tô enganada? As mulheres falam pouco do prazer que elas têm, da conquista, do prazer que elas desejo. têm, do desejo, do orgasmo. Eu penso que hoje elas ainda falam pouco, mas já falavam quase nada, né? Aliás, não falavam. Sabe que nem era considerado algo a ser estudado, algo a ser levado em conta o orgasmo feminino. Porque biologicamente ele não tem função para fecundação, para ovulação, para que haja o feto em si. A fecundação ela não tem nada a ver com o orgasmo. Então, assim, se a mulher não tiver prazer nenhum, ela engravida igual. É diferente. O homem tem que gozar para a mulher engravidar. Então, não havia necessidade de se estudar o orgasmo feminino. Então, isso também é um fator pelo qual não era levado em conta, inclusive por Freud. Então, isso Freud não explica. Nós é que vamos explicar. Mas já teve sociedades mais avançadas no passado, né? Mas claro, onde as mulheres, né, podiam ter prazer e onde não existia um tabu com o sexo para as mulheres, porque o prazer é destinado para os homens, pelo menos na sociedade moderna. E onde se perdeu isso? Em que momento antes da nossa chegada na Terra? Fomos desprivilegiadas disso. Eu acho que nós já somos privilegiadas, Mas gente. fomos de alguma as nossas forma, as mães, antecessoras, talvez, né? Mas nós somos privilegiadas, nós Mas falamos, nós temos... pouco mais. Um pouco porque a gente está mais. falando disso porque, na verdade, a gente está vendo que isso é um problema. O prazer das mulheres ainda é um problema para as mulheres. Por isso a gente E tem... para os homens também, né? mas vamos lá. Porque, bom, vai lá. Talvez não seja um problema para os homens, porque eles estão pensando no prazer deles. Eu quis ironizar na perspectiva de que as mulheres estarem focadas no prazer pode ser sim um problema para parte dos homens, ou boa parte. Imagina que daí eles não vão mais poder fazer aquele negócio tipo coelho, sabe? Vocês já viram esse meme, né? Aquela troca de mensagens antes, né, do encontro. Não, porque hoje eu vou te dar, né, uma noite maravilhosa, para não usar palavras pejorativas. Hoje eu vou te, né? Vou te dar muito prazer, querendo dizer que ia fazer um espetáculo com a mulher. Aí a imagem seguinte é o coelhinho ali, 2 segundos, tudo pop. Sabe? Então, assim, o quanto para a mulher o prazer é mais coisas e exige mais. Acho que é isso que a Luciana quis dizer é um problema para os homens se as mulheres A partir têm do- Eu até prazer. não pensei só nessa perspectiva, Cláudia. Eu pensei na perspectiva de A gente que... não brinda antes de beber? Ah, Luciana? podemos, né? Há Podemos muito... brindar. Um brinde. Ao prazer. Ao prazer de Brindar estar ao com as prazer. amigas Há também é um muitos prazer. prazeres. Que é um prazer muito grande para as mulheres. É, O trabalho ótimo. também é um prazer. Eu adorei. Sim, também. A pausa da Cláudia foi tema para outro programa, né? Sim. Para outro Ela podcast. fez uma parada. Qual era a assim. questão? Entre Nós estava debatendo. Não, nós estava debatendo a outra perspectiva, que eu entendo que ainda na sociedade, mulheres que tiverem uma postura de priorizar o prazer podem ser mal faladas, mal vistas, mais julgadas, na perspectiva de que o homem tem aquela história, quanto mais mulheres pegar, mais fama ele tem, né? A mulher... Mais boa fama ele tem. Já no caso da mulher, que de alguma forma priorizar o prazer, não necessariamente atrelado a um parceiro fixo, ela não vai Mal ter visto. a mesma. Então se torna um problema, né? nessa Para qualquer perspectiva, homem que assim, se aproxime dela, se Sim. torna um desafio lidar com a sociedade.
Para o homem é um ato de heroísmo ter muitas parceiras sexuais, digamos. E para a mulher realmente Ou é tido como fragilidade é dela, mal né? vista, né? Ela é mal vista na sociedade se ela é uma mulher que, a olhos vistos, é uma mulher que sente prazer, não é mesmo? Em ter relações sexuais. E isso que vocês estão falando não atrapalha as mulheres para terem prazer, porque assim, o prazer sexual, o orgasmo, ele não é só em decorrência de contato físico dos órgãos genitais. São outras coisas que envolvem, e entre elas, o imaginário, a tranquilidade, a confiança, a intimidade. E aí, Não necessariamente. tudo bem, mas eu tô falando fatores que auxiliam, não tô dizendo que todos eles têm que estar presentes, né? Mas quando eu falo assim, se tu está retraído, preocupado, vão falar de mim porque eu, né, tô transando com alguém que não é meu parceiro fixo, ou porque essa semana já foram 3, então alguém vai achar que é ruim, mas o cara tá saindo com 3, não tem problema. E isso não poder atrapalhar porque não fica relaxado o suficiente para aproveitar o momento. Foi isso que eu quis dizer. Exato. Me fiz claro. Não, fez, porque são historicamente fatores que se reconhece que atrapalham de fato as mulheres a terem prazer, porque o modo como a sociedade julga as mulheres quando elas têm uma certa liberdade sexual. Então, existem uma série de tabus, né? Eu mesma me lembro de casos que eu atendi no consultório de moças muito jovens, cuja queixa é: namoro há 5 anos, meu namorado, e eu até hoje não tive um orgasmo. Mas qual é o histórico delas? Elas têm qual é a queixa que elas fazem, por exemplo? Porque na minha família tem uma história que era de uma conhecida que tinha sofrido abuso sexual, ela engravidou de um parente próximo, e então era o terror lá em casa. O medo. O medo. E ela não conseguia, ela já tinha um namorado de 5 anos, ela não tinha prazer nessa relação. Pelo medo de engravidar, talvez. Pelo medo de engravidar. Mas, isso é uma coisa que eu acho que é um tema muito importante na dificuldade que as mulheres têm de entrega, de relaxar, porque o risco eminente de uma gravidez. Exato. E aí não desejada, um julgamento, né? E daí tu te entregou na busca do prazer e isso aconteceu. Até porque a mulher engravida sozinha, óbvio, né? O cara não tem nada a ver com isso, né? A mulher foi lá... As estatísticas que provam, né? Quantas crianças nesse país sem pai. Aliás, sem registro de pai. 25 milhões. Então tem um ônus para as mulheres, né? A relação sexual, ela demanda uma série de preocupações, por incrível que pareça. Enquanto que para os homens parece uma coisa de liberdade, mas para as mulheres... E eu acho Outro dia eu falei, Anete, que a gente devia, em vez de colocar colete à prova de balas em quem vai levar tiro, devia tirar munição de quem vai atirar. Então devia resolver o problema no, né, órgão, né, no pinto, né? Gente, é ali que tá. O Laron depois coloca um pinto na minha fala. Não é isso? Imagina agora se já controle existe, sexual, né? Se o controle sexual fosse uma preocupação masculina, né? Nossa. A proteção, mas, gente, com relação à doença por que não né? Porque não são eles que ficam 9 meses com o bebê. Então, assim, para eles... Não é a carreira deles que vai impactar, não é a rotina vida deles, não é o corpo deles, não é claro, a gente está aqui generalizando, né? A gente tem que a gente pais percebe que super ativos, né? E que se pudessem amamentariam e fariam muito mais. Sim. Mas não é o caso, porque a gente quer falar de orgasmo e eu quero saber se vocês gozam bastante. Mas eu gostaria de falar uma coisa antes. Que... Ela forma de sair. Saiu pela engasgou o negócio. Não deu nem tempo. Mas a gente estava falando assim, né, desse tabu, de que a gente tem medo, a mulher não se entrega. Mas me parece também que, e daí eu falo também por uma experiência própria, o quanto a gente conhece o corpo da gente. E eu acho que daí essa questão do prazer, ela também está atrelada, né? A gente estava antes falando aí sobre a questão do quanto eu me conheço, o quanto eu permito conhecer o meu corpo, o meu desejo, quais são meus limites, o que realmente me toca, né? Porque, como tu disse, pode ser uma questão sensorial, auditiva, pode ser visual, pode ser um toque mais físico. O que é? Pode ser um cheiro, né? E se a gente não se reconhece nisso, talvez para chegar nesse momento de orgasmo, né, de prazer intenso, seja muito mais difícil.
Eu acho que talvez precise um conjunto, eu penso, né, que nós mulheres talvez precisamos muito mais um conjunto de fatores para não ficar naquela do coelhinho cair pro lado. Isso aí. E até tem a questão do estar tranquila e livre, aí a gente bate de novo na questão cultural, né? Para dizer pro parceiro ou parceira, né? Dizer, olha, eu gosto dessa forma, tal estímulo me faz bem, tal coisa assim, eu sei que você gosta de tal coisa, mas para mim é invasivo, eu ainda não tô tranquila para isso, sabe? E ter a liberdade e a consciência, que daí é se conhecer, a consciência do que tá acontecendo para poder falar e ir melhorando. Mas assim, parem de fugir da pergunta, eu quero saber se vocês gostam muito. Ah, eu sempre gozei. Ai, eu adoro escutar isso. Acho que nós vamos devolver a pergunta para ela, Vamos, né? enquanto Ai, sim. ela não pediu se a gente tem relação sexual, né? Ela pediu se a gente Gente goza. goza. É diferente? Claro que é diferente. Ninguém aqui tá Então. falando. Eu não perguntei. Falando de relação sexual. Ninguém aqui perguntou. Eu não perguntei se vocês transam muito. Eu eu perguntei se vocês gostam. falei pra polemizar, Cláudia. Mas e acho que é bem Até porque é importante bem isso. isso, são coisas Mas sabe diferentes. por quê? Não, mas eu respondi assim, sabe por quê? Porque isso tem a ver, veja só, você falou de se tocar, a gente sabe que tem toda uma questão onde as mulheres pouco se tocam, não é? Quando a gente vai estudar um pouco sobre o tema do orgasmo, o corpo feminino, a gente vai ver nas pesquisas que as mulheres se masturbam pouco, elas se tocam pouco, muito pouco elas são incentivadas a conhecerem o próprio corpo, enquanto que os meninos, semana passada eu escutei ainda um relato de um homem de 50 anos que disse que aos 12 anos ele estava em plena atividade sexual de Masturbatória. masturbação e de troca com meninos, não é? De troca com meninos. Troca de De experiências. experiências com meninos. E para as meninas, isso é muito mais controlado. Então, eu queria dizer assim, Ah, isso é muito feio. a gente demora muito mais como mulher, né, para entrar na vida sexual de forma a partir de si mesma, com o seu próprio corpo. E se muitas vezes conhecer. isso é depois de estar com o outro. Quantas mulheres já tiveram inúmeras relações sexuais e ainda não fizeram essa conexão consigo? Geralmente, porque nós mulheres, em geral, não somos tão incentivadas a nos masturbarmos, a tocarmos nosso corpo, a gostarmos do nosso corpo. Vamos dizer bem simplesmente E isso, olha- porque e olha- tem tanto e é- tabus e- com e o corpo assim, das mulheres. e é Elas tão veem tantos bom, problemas. né? Assim, quem tá nos ouvindo agora e não fez, por favor, né? Se toca, porque, gente, Não, o Google tá aí, né? Explicando. E eu acho tocar, ter prazer consigo Mas não mesmo. confia em tudo que tá lá, né? Pelo amor de Deus. Mas aí, É quando meio eu digo libertador, assim, eu diria. E eu né? acho que tem um outro ponto, além da questão de ser libertador, que quando a gente fala assim, é um menino de 12 anos, né? Diz que estava lá no auge, se reconhecendo, trocando experiências. A probabilidade deste menino ser muito mais seguro numa relação é infinitamente maior do que uma menina. Que daqui a pouquinho, quando chegar lá nos, sei lá, 17, eu não tô dizendo não que tenha que ter idade, 15, 16, que ela vai ter esse primeiro contato, talvez, né, numa relação ali, ela nem sabe o que que ela gosta, ela nem sabe o que seria interessante para ela, e daí o risco de uma frustração, de não ao chegar no orgasmo, de não entender que existe prazer para além, né, de uma penetração, e muitas vezes até a penetração não vai ser o espaço de prazer dela. Então, acho que o quanto esse se reconhecer, se permitir, e a gente tirar um pouquinho de que isso é feio, mulher não faz, para que a gente possa abrir esse espaço para mulheres. Não, é um momento de eu acho que a gente pode fazer uma aprendizado. hashtag isso é bonito. né? Até pra que a gente não tá aqui jogando conversa fora só, né? Se a gente for olhar as estatísticas, primeiro, mulheres que nunca chegaram ao orgasmo. Tem um 55% das mulheres apontam que Pensa. nunca chegaram ao orgasmo. Gente, Nunca. Os dados, eles alternam muito, né? e ainda tem aquelas que não sabem. Então, se não sabe é porque não chegou, chegou, né? é bem Na isso. realidade, sobre isso tem um apontamento interessante, Luciana. Tem um levantamento que diz que, na verdade, tem mulheres que
não reconheceram o orgasmo porque criaram uma expectativa totalmente irreal do que é o orgasmo. De imaginar uma coisa assim, né? Extracorpórea. E assim, ó, e esse orgasmo, supra-sumo do orgasmo, ele não acontece todas as vezes que é orgasmo e ele vai acontecer quanto mais se conhecer, quanto mais tiver intimidade. Não vai ser o primeiro orgasmo que a mulher vai ter, provavelmente que vai ser esse auge, né? Porque vai melhorando. Vocês não acham que vai melhorando? 15 segundos, né? Parece Achei. talvez elas, né? E 15 tenham uma segundos. expectativa de que dure aquilo que seja. Ah, mas gente, 15 segundos. Mas 15 segundos é muito né? tempo. Fica 15 segundos fazendo prancha, assim, sabe? Na Não, academia. claro, 15 segundos. Quando é bom, é um bom tempo. Não é como o né? porco, que é 30 minutos de orgasmo, né? É. Sabe disso. Olha, a Cláudia estudou, hein? A Gente. vida do sexual tema dos de animais. Muito bom. Mas eu acho que os dados, eles são bastante cruéis, assim, né? De mulheres que nunca tiveram orgasmo e algo como que 70% das mulheres no Brasil não têm um orgasmo com os parceiros que elas têm. Isso é, por isso que a gente, quando muitos dados mostram isso, né? E Só esses 30%. parceiros devem transar muito com elas, né? São os parceiros. E aí a Via questão de- também. E aí entra a teoricamente, questão seria- do sujeitar ao seu corpo a algo que não quer dizer que não seja prazeroso, mas no momento que não atende a tal da expectativa, né? Não se torna algo de fato. Mas até sobre isso tem levantamentos, né, Luciana? Entendendo que o sexo e a busca não deve ser pelo orgasmo, né? Uhum. Tem muito prazer na relação que pode não gerar Não orgasmo para nenhum dos necessariamente. dois. Inclusive, tá? há linhas de estudo, né? Que ensinam e que buscam esse estimular controle, né? o sexo sem orgasmo. Então, assim, Como forma de justamente sentir prazer nestas questões de toques, de conhecer, de sentir, de cheirar, de... mas com relação ao que a Anete falou do parceiro fixo, né? Enfim, a maioria das mulheres elas têm orgasmos clitorianos. E aí as mulheres não têm orgasmos com os parceiros. Elas provavelmente têm masturbando-se, certo? Assim, cheguei a essa conclusão. Tô fazendo uma Sim, leitura assim por leitura. cima, tá? Logo, o meme serve, né? De que os homens não sabem onde fica o clitóris. Essa é uma discussão antiga, quando se falava muito do Ponto G! O que era o Ai, ponto G, meu né? Deus do Uma céu. Não, coisa. e se ele tivesse muito escondido, eu diria que... Mas, ele grita, oi, tô aqui. Não, passam reto. Porque vai pra ver como que existe um analfabetismo sobre o corpo, isso. o conhecimento Gostei do corpo dessa da outra definição. pessoa, né? A gente tem uma precariedade na educação sexual, né? O Nas conhecimento do conversas em corpo. casa, Isso, né? mas a penetração, assim, a lógica do sexo com penetração, eu lembro que uma época se discutia bastante isso, né? Porque essa é uma lógica, é uma coisa muito masculina, assim, de que, bom, como se a única forma de sentir prazer fosse pela penetração, e é pela penetração ali que o sexo acontece. E essa é uma questão complicada, porque a penetração, geralmente, ela favorece os homens, porque não tem toque clitoriano, não tem aquela velha, né, preliminar, como dizem, que, na verdade, os preliminares são, na verdade, um sexo com mais qualidade. Tem Não é... gostei disso. meio, fim. Tudo é sexo, né? A gente fala em preliminares, mas na verdade tudo isso é sexo e isso é sexo. É tipo assim... Isso é sexo. O resto tipo é assim, penetração. a gente não fez sexo, só oral. Isso, sabe? Querendo dizer isso. Como se não fosse. Boa. Eu escutei um tempo atrás um homem que se relacionava com outros homens. Ele me disse assim: eu tive uma relação com fulano e ele não sabia transar. Aí eu fiquei bem curiosa. Pensei, o que será que é transar não saber para você? transar? Ou que é Pra ele, transar. que é um homem que transava com outros homens. E eu perguntei, eu fiz, ele não sabia transar? Por quê? E aí ele disse, ele só penetrava. E aí eu achei bem interessante. Aí tu disse pra ele,
que nem as mulheres se sentem. Igual, exato. né? Mas ele já sabia, pra ele não precisava dizer, né? Ele fez a crítica ao A sexo, crítica. que era somente com penetração, era uma pura penetração ali, e para ele isso também não foi Não foi prazeroso. Que interessante, né? Quando a gente foi lá procurar, né, nas pesquisas, lá diz que só 4% das mulheres chegam ao clímax Pela somente penetração. com penetração. E, gente, Procuramos quem? Vou fazer a pesquisa. 4%. É. É muito, muito precário. Muito, eu digo isso às vezes, a vida sexual das Eu pessoas faço parte é do muito 4%. precária. Vamos compartilhar. mas assim, não que seja só dessa forma, mas dessa forma também. Sim, por isso que, enfim, a gente não pode excluir nenhum. É que é difícil também definir o limite, até que ponto a penetração estimula ou não o próprio clitóris, né? Então, Sim, depende posições, a tudo mais, né? o modo Então, como o gente, sexo funciona no Essa geral. questão de se conhecer, do seu corpo, como a Cíntia falou, eu estava lendo a respeito, tem mulheres que elas têm orgasmo simplesmente estimulando os seios. Sim. ou a mente. Sabe? Assim, aham. só do... A mente é poderosa. Eu também a mente. acho a Mas aí mente entra uma poderosa. coisa da fantasia, do Do imaginário. imaginário, Que às vezes né? nem isso para as mulheres é desenvolvido, porque para os homens, talvez muito cedo, eles Tem aquelas revistas, né? acessam Que chega a as ficar com as páginas revistas. grudadas depois, né? Tô Aí sabendo. aquela história de que com crianças, com pré-adolescentes, a gente só responde o que eles perguntam, né? Como fica o nosso papel enquanto mães de meninas, por exemplo, nessa questão do autoconhecimento, para que elas não tenham uma primeira experiência sexual frustrada em termos de expectativa e para que o conceito de relação sexual delas não seja aquele que ainda é predominante na pornografia. Porque se for deixá-las só verem vídeos e decidirem que é sexo, vai ser bem triste, Sim. né? Sabe que eu há um tempo atrás, eu acho que eu já compartilhei em outro programa isso aqui, a NET não estava. Eu uma vez fiz um esforço sobrenatural para encontrar um vídeo de sexo saudável no conceito, no sentido assim, que não tivesse exagero de força, né? Que não colocasse a mulher numa posição de submissão, de sofrimento ao olhar de uma criança, por exemplo, de 7, 8 anos, que não vai entender aqueles gemidos como prazer, mas que vai entender como sofrimento, né? E eu passei trabalho e eu não encontrei, eu enchi meu computador de um monte de spam lá, porque, né, Sim. conforme o que tu pesquisa, Sim. a rede reage. E, de fato, tive muita dificuldade. Tanto que eu pensei, cara, isso tá aí uma oportunidade de mercado, né? Criar, além dos livretos sobre educação sexual, sobre conhecer o corpo humano, criar sei lá, uma espécie de manual, algum vídeo que, de fato, dê uma outra perspectiva de relação. Não que essa seja a melhor ou a ideal, mas é um padrão muito padronizado. Muito, muito, muito. E sempre privilegiando a parte masculina, assim. Exato. E eu acho que também a Luciana falou da questão de submissão e da questão, assim, atrelado a algo sofrido. Porque daí quando a gente fala, né, dos percentuais e os números das mulheres não chegaram, porque daí tem, primeiro, uma questão de prazer ligada a pecado e uma questão de prazer ligada a sofrimento. E daí isso se confunde muito, né? Se eu tiver prazer, eu tô pecando. Se for bom, é pecado. E se for ruim, então eu tô correspondendo ao que é o modelo historicamente vendido. Porque eu sofri, então deve estar tudo certo. Então, acho que quando a gente fala disso, é o quanto a gente tem realmente que desmistificar algumas coisas. E também compreender que pessoas são indivíduos, né? Como já diz a palavra, e acho que quando a gente fala de prazer, né? Eu acho que mais ou menos eu estava aqui pensando, eu comi antes aqui, para quem tá só nos ouvindo, a gente tá aqui na mesa com os tomatinhos e cerejas, saborosos, deliciosos, doces, isso aí. Eu botei um na boca e estourou suavemente, né? Me deu muito prazer. Então, acho que o que é prazer para cada um, né? Como é que eu estimulo em mim talvez essa pontinha aí do iceberg do prazer e que eu possa depois também lá na minha relação com quem eu escolha continuar com esse estímulo e que não necessariamente seja só o ato sexual. E essa questão da dor que tu traz, Cíntia,
Acredito, eu observo muito a cultura, o quanto as coisas se multiplicam na cultura. E quem de vocês nunca ouviu um comentário para uma gestante ou alguém que está ali com receio do parto? Ah, na hora de fazer estava bom, agora tá preocupada, agora. Então, assim, me parece que até o Indelicado, parto. né? Não, Sim. me parece que até o parto se torna culturalmente um castigo ao prazer. Se é que teve prazer, né? Porque não precisa ter prazer para engravidar, né? É, até no parto se faz a memória de que você teve prazer na hora de gerar. Agora E vai agora pagar. você vai sofrer, Aham. né? Fazendo relação Não é com a digno. questão religiosa, onde É. lá no princípio parece que assim, teve sexo e depois tem um castigo, né? Como isso ficou vinculado, engraçado, para as mulheres, Sim. né? Ficou associado, né? Como a Agora Cíntia eu quero estava falar uma falando. coisinha. Lá vem, se Não, é prepare. que Eu vou até pegar um tomate. tu vai ter um prazer enquanto que eu Agora. falo, então. Fale algo, Não, algo eu procurei algumas curiosidades a plausível respeito aos do meus orgasmo ouvidos. feminino, tá? Sim, eu também, ó. Tô com Ó, mais de então, cola aqui. falaram com relação ao parto, tá? Uma das curiosidades do orgasmo feminino é que ele pode acontecer durante atividades físicas e durante o parto. Eu estudei isso. Eu achei maravilhoso. Viu? A questão de que dura entre 10 e 23 segundos, né? O orgasmo Uhum. feminino. Ocorre com mais facilidade na primeira quinzena do ciclo menstrual. Então, isso é uma coisa Isso eu não interessante. sabia. Olha, fica a dica aí, Tá, então. fica a dica. Isso é porque às vezes demora mais. Vamos usar nessa parte aqui do riso. Essa é a justificativa pro demora mais. Não é o cansaço. Pode liberar até 244 milivolts, ser a gente bem energética, né? Bem potente, né? É uma atividade física Parece que reconhecida, sim, né? equivale a uns 11 quilômetros. Tudo isso? Sério? Ah, então um dia sem esteira não é problema. É isso aí. Eu ia chamar meu irmão, depois pensei melhor não, né? Porque a gente não sabe os combinados, né? Cada um com seus problemas. Olha só, o órgão sexual feminino precisa receber cerca de 200 ml de sangue para o orgasmo acontecer, enquanto o pênis só precisa de 10 ml. Então pega e injeta. A gente precisa de muito mais mais. estimulação. Mas é bem E bom, né, existe gente? um conceito que não, né? Tipo assim, a mulher tá pronta. Agora, quando tu O traz conceito esse é de dado, tem que estar. É, Não é de isso, estar pronta, é Não, tem que estar. Mas é isso, tem que estar pronto. Tipo assim, com ela não acontece nada fisicamente. Não, o homem até ficar, né, de forma ereta. Então, para ele tem um processo. E agora, quando tu traz esse dado, desconstrói bastante isso. Eu não conhecia isso, né? Mas o quanto biologicamente o corpo da mulher precisa de uma reação muito maior comparada com a do homem, né? Sim. Eu quero. Vai lá. Ah, eu ia dizer, sabe um dado bem interessante que aparece nas pesquisas? Que as mulheres que têm relacionamentos com outras mulheres, o índice de orgasmo é muito mais alto. Também mulheres bissexuais. O que derruba aquela antiga ideia de que o sexo com penetração é prazeroso e que, enfim, tanto já se falou, né, que não precisa de penetração para ter prazer e que não precisa de um pênis para a mulher ter prazer. E para aí, uma olha mulher que fingir com a outra interessante. mulher não faz muito sentido, Não, né? Não, e, Porque se ela se gente, conhece, ela vai. Não, e gente, olha que, claro, se a mulher se conhece, sabe como funciona os Paranauê com o próprio corpo feminino. Ela Pô, sabe tá cheio tocar de o corpo visibilidade de na outra letra. Mas mulher. esse índice de mulheres que fingem orgasmo e que não abre o jogo com os parceiros, para mim é um dos que mais assusta, porque ele é reflexo de uma cultura. Eu me coloco no lugar assim, ó, eu pego exemplos de pessoas que, quando isso não se estabelece no início da relação, é muito difícil quebrar esse ciclo depois. De chegar, imagine uma senhora ali, sei lá, de 40, 50, 60 anos, chegar para um parceiro que está há anos com ela e dizer: eu não tenho prazer, eu não gozo, eu não tenho um orgasmo. Isso é uma traição de uma vida, né? Entre aspas, traição. E a mulher vai ter coragem de falar isso. Então, esse silêncio, esse fingir, eu fico pensando no sofrimento emocional que isso gera e, ao mesmo tempo, nos sujeitar o seu corpo a algo que é uma obrigação. Porque quem se mas a gente também permite... faz academia, né? Agora, Cláudia, quem se permite dizer não? Quem diz não com naturalidade? Eu não tenho problema com isso.
Agora, eu desafio as mulheres que estão ouvindo, para quantas dizer não é algo natural. Não estou afim, não quero. Ok. Não tô com Às vontade, vezes não elas tá bom. dizem não, não uma gostei. vez, 2 vezes, aí na terceira elas já se sentem na obrigação. Uhum. Já. Ai, de novo, Ai, não, Tem né? que cumprir hoje, o meu papel. Quantas vezes eu Ai, uma escuto semana sem, agora não tem mais como fugir. isso aí. Ai, hoje eu vou ter que dar. Assim, eu Hoje eu vou ter que dar. Exato, não, eu escuto isso seguido, com frequência. Mas eu vou dizer, hoje eu vou ter que dar pra ele, que porque eu já. que na roda dos homens é assim. Hoje, não, tá, é hoje. Hoje sim, hoje não. Não, eles não contam. Eles fazem piada, não, eles fazem piada com isso também. Entre 50% e 85% das mulheres admitem que já fingiram um orgasmo. Eu acho que. Ai, gente, eu tenho orgulho tem de uma- dizer que não, nunca. Nunca fingi. Ai, Eu não vou silêncio dizer de que não. você. Não sei vocês. Tá, mas tu faz eu fico questão de pensando. dizer ou tu simplesmente omite? Fica aquele silêncio que nem nós É. ficamos agora. Não entendi a tua pergunta, Eu vou desculpa. repetir, tá? Tu faz questão de dizer ou tu simplesmente omite a informação? Não, claro que eu digo, fica bem claro. não Não, tem não Por tem. isso que eu digo, na hora fica aquele silêncio, não tem aquele. Teve uma Mas- campanha- Não, tipo Agora assim, entendi. agora deixa comigo. Não vou sair daqui sem Como é nada. que é? A Tinja teve uma campanha. Não, uma assim, ó, eu acho que, Mas- enfim, tem a questão da relação não obrigatoriamente ter que terminar em orgasmo, tem que cuidar um pouquinho o eu Ian acho que é também, isso tá? que eu ia Tá. trazer, assim, pontuar. Eu nunca fingi, porque nunca nunca achei que Se tivesse sentiu no que- compromisso. eu tenho que gozar, não. E assim, também já aconteceu, se eu quiser gozar agora, eu vou né, me acompanha Corpo aí é que eu meu. vou me coordenar aqui, né? O me corpo é acompanha. meu. Sabe, mas realmente, Luciana, como isso não deve ser comum. Não é o padrão. Mas eu acho que pegar esse outro ponto, porque senão também fica aquela coisa assim, toda relação ou toda vez que eu tiver eu tenho que gozar. E não que necessariamente é ruim a relação, né? E eu acho que é isso que, daí de novo eu remeto para quanto a gente se conhece, porque às vezes tu pode ter tido ali, né, uma troca de carinho, de carícias, que às vezes começa com uma conversa, eu gosto de brincar isso, a gente não começa a relação ali, né, necessariamente na cama. Às vezes ela começa muito Às vezes a antes. sedução, a atração é pela inteligência, pelo Claro. conhecimento, é por E- uma boa claro. conversa. E tu Claro. começa a se sentir extremamente seduzida, né? E aquilo vai te, meu Deus, é tudo que eu quero, é isso que eu quero. E eu brinco muito, tem uma situação quando eu não sabia, acho que eu já devo ter contado isso em outro momento, né? Comecei a namorar, mas não sabia o que era o tal do Irlibidir. E um dia ele disse no meu ouvido, eu digo, meu Deus do céu, agora Irlibidir. agora vai Pelo que sopro, só né? pelo sussurro no meu ouvido, né? É. Então, assim, Imagina cada que tu nem sabia, eu um sei que nem sabia, né? nem soubesse, né? Então, assim, eu acho que tem isso também, como é que tu, sabe, vai te permitindo sentir essas sensações. E necessariamente, nem sempre tu vai ter aquele orgasmo, aquela coisa, né? Agora, eu trago sempre a defesa dos homens, né? E aqui não no sentido de defender eles do não compromisso coletivo numa relação, se é que existe algum compromisso na tal da relação. Mas, assim, eu penso que os homens sentem muito, em sua maioria, essa pressão de ter que dar prazer para a mulher, de gerar prazer. Não faz com que eles busquem conhecimento de como eu faço, informação. Pois é. Mas, Que Cláudia, adianta escuta. sentir a pressão e não fazer nada a Mas respeito? escuta, Cláudia, eles foram ensinados de que é assim que funciona. Vai lá, e ok, acontece. Então, se não acontece, o problema tá contigo. Tu entende o que eu quero dizer? Culturalmente, eles nascem, eles estão criados. A função deles então, é muito frustrante não conseguir satisfazer uma mulher. Por isso que muitos homens têm medo de mulheres autossuficientes no prazer. Entendi. Na minha lógica, né? Na minha interpretação. Não sei se psicologicamente e estatisticamente isso se confirma. Mas eles sentem, sim, muito essa pressão, porque eles são educados desde jovens. Quantos tiveram iniciação sexual ali na zona? Por quê? Porque eles tinham que ser iniciados para depois dar conta do recado. O que é dar conta do recado? Por isso, o pavor masculino de broxar. Exato. Não dar conta do recado. Meu Deus. Ai, gente, mas Isso, aí realmente. eu não sei. Tá? Eu vejo
que isso pode ser uma parcela da população, e talvez a gente está falando por conta da nossa localização geográfica e cultural, tá? Mas eu tenho para mim que muitos não estão nem aí, eles querem eles gozar e eu deu. concordo com você. Ah, se tu, sabe, tu tava aí, tá, não aproveitou por quê? Tava ali, porque, tava assim, duro, tava... Mas né? talvez essa é uma perspectiva de, como é que eu vou te dizer assim, talvez o que eu mencionei se aplique mais a relações de Duradouras. maior Estáveis, continuidade certo, no com sentido de parceiros relação. fixos. Entendo. Mas sabe Porque aí eu as acredito que mulheres- essa pressão é maior. Porque daqui a pouco eu nem conheço a pessoa, ela não vai falar de mim, ela não vai cobrar nada, ninguém vai ficar sabendo, sabe? Uhum, Tipo, Pode ser, pode ser. Ainda que, pelas estatísticas, né, as mulheres que têm mais prazer na relação sexual, que atingem um orgasmo, são, entre elas, as mulheres que se relacionam com outras mulheres, as mulheres bissexuais e as mulheres que estão em relações estáveis. Porque Ah, aí mas você isso- vai é. conhecendo mais a lida, né, Uhum. digamos assim, o trato do corpo do outro e do próprio corpo. Aí tem uma pequena vantagem, claro, quando esse sexo tem condições de ser um sexo com qualidade, quando o casal se desenvolve nessa arte, né, de transar, E eu tenho de uma dica. curtir o corpo do outro. Eu tenho uma dica para as mulheres que estão, assim, já estão num relacionamento estável, assim, aí não tem mais aquela frescura de tem que estar com a melhor lingerie, tem que estar com a melhor, sabe aquela coisa, assim, tem que estar sempre toda pronta, toda totalmente Mas não pode esquecer depilada. dessa parte, né? Pelo Não, amor não, de não, Deus. não. Até porque às vezes é Mas mais não importante precisa. pra ela do que pra ele. Mas a dica é a seguinte, Diga. que as mulheres conseguem atingir mais fácil o orgasmo se estiverem com os pés quentes. Não precisa usar meia se não quiser. Isso não se aplica a mim. Mas, porém, todo dia Com com tudo. certeza, eu já tô com calor aqui, gente. E não é Caramba. pelo assunto, é porque o ar não tá pegando em Vamos mim. fazer um teste. Eu vou fazer uma ligação, eu vou sugerir que o próximo sexo da Luciana seja com gelo nos pés. Aí vamos ver o que vai acontecer. Pode Mas testar. sabe que eu acho que uma outra questão é que, por Amo causa gelo. do tabu, né, com relação à sexualidade feminina, conhecimento do corpo, uma das coisas Tá que me entrando aparece mensagem. muito, e aí, enfim, sempre me ocorrem muitos casos de consultório, né? E eu acho que uma das coisas que afeta as mulheres, né, que tem a ver com isso, é de que, pelo menos eu vejo uma parcela das mulheres, porque elas não aprenderam a se tocar, a se masturbar, a lidar com o próprio corpo, a gostar do corpo, porque o problema das mulheres com o corpo delas é um problema social. Não é? Porque É um a problema crítica ao social. corpo feminino, que o corpo das mulheres está fora do padrão, afeta demais a autoestima das mulheres e afeta a qualidade da sexualidade. relação, a entrega, a disposição delas, fora as questões da vida doméstica e tudo mais. E Né? quantas só transam no escuro Mas- porque não querem expor o corpo? Isso. Mas o que Ai, eu que queria triste, dizer né? aqui é de que muitas vezes, então, ainda tem a outra questão de que quem conduz a relação sexual são os homens. Isso ainda é uma questão que persiste muito. E aí eu vejo que muitas vezes as mulheres participam pouco daquele ato sexual. Elas conduzem pouco, né? Inclusive tocam um pouco aquele corpo masculino, porque isso também é uma coisa muito excitante. Né? Tocar o corpo do outro, eu pelo menos considero que isso é uma coisa que excita a mulher. E também traz para o homem uma satisfação que faz com que ele também, de novo, possa devolver Claro. essa, Então, essa- estímulo esse diferente. toque do corpo dela. Mas as mulheres, por vergonha, porque não aprenderam e porque, enfim, porque quando elas demonstram, isso num passado muito recente, ainda quando a mulher demonstrava muito conhecimento da arte do sexo, ela era considerado vulgar, né? Que tinha muito Libertina. libertina. Então, acho que ali tem essas problemáticas. Né? Libertina e sorridente, faceira, pele E boa. é um problema, né? Muito satisfeita, né? Um problema. Atividade Pele física em dia. Aí eu vi, ainda a gente falando antes, né, de que, enfim, essa condução masculina, né, diz que o roteiro do sexo, né, preliminares, sexo com penetração, orgasmo masculino, fim do sexo. Esse é o roteirinho que eu vejo, né? Então, assim, preliminares, coisinha rápida, né? Eles sabem sim, que tem que ter coisinha preliminar. E às vezes é irritante ainda, né? Eu vejo mulheres se queixando de que ele vai direto ao ponto, ele põe a mão no meu peito.
Mulheres casadas, ele vai direto ao ponto, ele gruda a mão no meu Nós não peito, temos tempo para Ou isso, ele- nós já estamos... ou ele põe a mão ali nas minhas partes mais íntimas, mas é de uma forma tão direta e tão bruta que eu não suporto. Ou como diz a outra, o meu marido, toda vez que quer transar, ele faz um gesto tal, né? Os Gente, códigos, os casais códigos têm. jovens. E aí Mas esse código homem- poderia É. ser algo positivo, né? Sim. Mas se fosse Aí com a mais psicologia- trato, é, mais trato, mas é muito direto, Uhum. né? E aí eu lembro de um caso que eu atendi onde o homem se queixa de que a mulher, casais relativamente jovens, ela não quer transar, ela é uma Nunca toma coisa- é uma iniciativa. nunca toma iniciativa. Isso é uma queixa dos homens e que tem muito fundamento, né? Porque as Que mulheres não é ainda só responsabilidade deles isso eu também, digo, na né? condução, também do sexo, do toque do corpo, do outro. Mas aí eu vejo a queixa, ela não quer transar, e é muito difícil, eu tenho que fazer um esforço tremendo. Tem para que lavar um ela monte de louça. cede Ou e não era tal. assim. Aí quando eu escuto elas dizem, pois é, mas é que assim, aí a transa, quando eu escuto elas muitas vezes, a transa tem esse roteiro. Preliminares, sexo com penetração, orgasmo masculino, sexo finalizado. Aí quando eu vou atrás para Só não tenho finalizado com sucesso, né? Porque foi não, só finalizado finalizado. para ele. Sim, sim. Né? Faltou E aí com quando eu vou sucesso. escutar essa mulher, né, cuja queixa eu já ouvi do homem, que diz ela não quer transar, como que é a transa? Como que é o sexo? Aí ela diz, é assim, ele sempre... Né? Eu lembro de uma antiga professora minha que dizia que o pai dela, que, enfim, um senhor já falecido, que quando ele queria transar, ele fazia... Tipo assim, hoje um pouco mais moderno, né? Mas aí ela dizia que o sexo era para ele. O sexo é para gente, ele. casais Eu acho que é jovens. isso. Eu acho que é exatamente isso. Que desmotiva as mulheres. Quando imaginam, quando a situação põe que o sexo é para eles. Aí deu, né? Mas e daí eu acho que me remete a uma situação assim, o quanto os casais falam sobre isso. Quando a gente olha o sexo é pra ele, e daí um homem, ou mesmo uma mulher diz que ama, pra mim o amor tá ligado a isso. Como eu quero fazer o outro, aquela pessoa que partilha comigo, se sentir bem. E a pessoa ter prazer também é um fazer se sentir bem. E quanto a gente fala sobre o que eu posso fazer para, né, a ti que eu gosto, que eu tenho carinho, se sentir bem. Que prazer eu posso te dar. Tu quer que eu te fale aqui? Ai, uma ou boa depois? comida. E será que às vezes não começa por aí? Como diz Né? a pode Miriam ser. Gomes, que é Cuidado. uma antropóloga muito legal, que diz Adoro que... ela. Ela diz, bom, como diz uma mulher, né? As preliminares lá em casa começam de manhã cedo. Depende do modo como ele me trata, né? Então, claro, o sexo tem a ver com uma coisa mais profunda de uma relação. Aquela mulher, enfim, que não se sente bem amada, bem cuidada, como que ela... Eu penso isso muitas vezes quando eu escuto as mulheres. Elas são maltratadas, assim, e aí depois elas Como têm é que que ir vai pra desejar essa cama, pessoa? como Não, que que- ela vai ter Ai, tu prazer de com novo tá aquele cara? assim. Por que tu não tivesse melhor? De novo essa casa tá desse jeito. Só reclamação, né? Só botando pra baixo. Vai emagrecer, vai não sei o quê. Né? Não tem um... Aí quando... Por que tu tá com essa cara emburrada? Por que não tá ali toda linda pra Porque eu mim? não tive orgasmo de noite. Né? Sabe As é uma mulheres não falam confusão, pra eles né? porque elas protegem os homens, mas Ai, que essas coitados, né? Eles coisas, são seres... tem muitos problemas aí, né? Vamos dizer Tem assim, muitos, né? A claro. vida Eles também, sexual como a é Luciana uma- frisou antes, são educados de uma forma assim, que atrapalha. Sim. Mas... Agora, a mente, eu vejo o sexo também como uma necessidade de ação. Ele não acontece o tempo todo naturalmente. Não, a gente então, tem que querer e tem que fazer Claro acontecer. que as mulheres não foram, em sua maioria, educadas para isso, ensinadas, mas sempre é tempo de mudar e de buscar, né? Então, assim, se eu quero sentir prazer, o que eu posso fazer? O que eu posso buscar de conhecimento, trocar experiências, experimentar e realmente pensar em sexo. Porque tem um outro estudo, eu não vou ter os dados aqui, mas eu lembro há bastante tempo atrás, eu li, que falava sobre o quantas vezes os homens pensam em sexo ao longo do dia. Claro que visualmente estimulados, com essa vantagem fisiológica de conexão mais rápida entre o ver e sentir. Agora, a mulher pode
pode fazer algo, né? Ela pode imaginar, ela pode construir um momento, ela pode surpreender, ela pode tentar. E talvez aí resida uma sugestão, uma dica, uma possibilidade, sei lá como eu defino, para aquelas mulheres que se sentem daqui a pouco sem forças de sair de uma relação, mas que não tem coragem de chegar para o marido e falar, ó, eu não sinto prazer, nunca gostei, mas que talvez com algumas ações, mudando a perspectiva do que já está lá como quase um trauma dentro da cabeça dela, de que sexo é ruim, é só para ele e tudo mais, elas possam talvez conseguir pequenas transformações, porque se a gente pensa, gentileza gera gentileza, mau humor provoca mau humor e contamina o ambiente, talvez isso possa ser uma solução não ideal, mas que possa gerar uma pequena melhoria na perspectiva de vida, de relacionamento daquela mulher. Sabe, Sei. Luciana, eu acho que você tem muita razão, porque não é uma vez só que eu escutei assim, que fazer sexo dá trabalho. E que tem pessoas que desistiram da vida sexual porque transar dá trabalho. Você precisa se dedicar, tirar tempo, precisa criar um ambiente, você Lembrei do precisa. meme. As pessoas Ai, vai ter de novo, ai meu Deus, isso vai dar trabalho. trabalho, ou tô cansada, ou enfim, vamos dormir tarde, ou que hora do dia, ou que situação precisa ser criada para poder ter, né? Para poder ter um momento prazeroso, porque, claro, a gente aí vai escutar que as mulheres não querem transar porque os filhos vão escutar, porque vai fazer barulho, porque então tem muitos impedimentos que a gente precisa vencer, sobretudo as mulheres, né? Elas são muito ligadas a preocupações, né, na vida cotidiana. Então, sim, né? O cenário perfeito uma nem questão. sempre vai existir, Não mas na é. maioria das vezes não vai existir. E eu acho que vem uma questão também de se permitir, né? Eu agora eu escutei a Net falando e fiquei pensando assim, tem tantos empecilhos, né? Mas daí, de novo, tem algumas coisas que a gente fala, põe uma tarja, ai, talvez isso é pecado, talvez não pode, né? E daí eu vou fazer uma perspectiva diferente. Se nós temos todo esse instrumento que a gente vem para esse mundo, que é o Parque de corpo, diversões perfeito, gente. né? Interprete Maravilha. daí, então assim, e independente, né, daí de crença ou não, mas se a gente vem com esse instrumento, né, que tem essa aptidão para isso, né, essa habilidade, por que não fazer o melhor uso desse recurso? Tanto para ti como ser humano, para passar por esse lugar assim, e saber que tu viveu coisas legais, bacanas e que passam por ter prazer, porque a gente está falando aqui do prazer que está muito mais ligado a essa questão sexual, mas a gente pode ter prazer com várias coisas na vida, mas aqui a gente está falando disso. Mas também para a pessoa com a qual tu convive, com a qual tu compartilha, né, o teu momento de intimidade, o teu momento de entrega. E eu acho que eu acho que esse seria um ponto importante, né, da gente pensar. Às vezes a gente não se permite viver isso porque eu nem me entrego para esse momento. E daí, como a Luciana disse, não depende só de um. É um momento de entrega. Eu sempre penso nas relações assim de intimidade, que é um momento onde talvez a gente tenha que ser o mais expressivo possível dentro do que tu é, mas a gente não convive com isso, né? Mas ali é o teu espaço, é o teu momento. E Por que não? e até quebrar essa questão de precisar ser a dois, né? Eu acho que a gente falou também, bastante de masturbação, mas assim, se a gente olhar numa perspectiva de autoconhecimento, eu fico imaginando assim, eu vejo tantas mulheres preocupadas com a opinião dos outros, com os julgamentos, precisando de aceitação. Então, o quanto poder cuidar do próprio prazer e se permitir momentos de conexão consigo mesmo podem também ser fatores que vão gerar autoconfiança em outras áreas da vida daquela mulher, dela se sentir um pouco mais autossuficiente, menos dependente do outro não só para o sexo ou para o prazer, mas para se sentir digna no trabalho, em outras esferas. Levantei a mão igual no colégio, né? Tá bom. Para dizer Isso que... é porque o tempo está quase terminando? Sim, o fato de ter prazer não serve de justificativa. Tem umas outras coisas do benefício do orgasmo aqui para dizer. Melhora o humor. Olha, né? Já é uma grande coisa. Certeza. Então, assim, homens, melhora o humor, tá? Elas vão reclamar menos. Aliviadores. Analgésico. Ou é ótimo, quando a pessoa está com dor de cabeça, transar é uma coisa impressionante, é um santo remédio. Diminui o estresse.
Gozar, quer dizer, né? Não necessariamente Um transar. orgasmo. O orgasmo. Exatamente, o orgasmo. Dá olha só que interessante, dá um up na imunidade Opa! e faz bem para a saúde do coração. E deve ser Então, antidepressivo também, né? Então, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Quimicamente falando, o fato do orgasmo ele libera dopamina, várias questões aí. E quando o prazer é com um parceiro, também libera outros hormônios químicos que exalam um cheiro que a gente não percebe, né? Mas os outros percebem. E sabe o que acontece aí? A gente fica ainda mais atraente. Então, assim, olha que legal, porque no dia seguinte você tá com a pele boa, tá de bom humor, sem dor de cabeça, com a imunidade melhor e ainda se achando mais gostosa. Ai, gostoso, É gostoso ótimo, esse né? tomate. É Eu não ótimo. sabia que eu gostava de tomate com uma espumante brute. Gostoso, né? Olha, dá. Mas eu achei interessante, porque eu anotei aqui para mim, tipo assim, o que seria um roteiro interessante para a mulher, que a mulher poderia considerar para que ela chegasse ao clímax, que quantas coisas, Ah, né? gostei. Coisas que a gente Dá já- para começar com tomate, ó, de Ah, verdade, tomatinho. sim. Verdade é bom, né? Aham. Tá, bom tá, isso, então isso assim, aí. agora a gente O vai barulhinho começar. no microfone é o tomate estourando na boca. Tem que ter Não, uma é muito vinheta incrível. agora, sim, uma vinheta dizendo assim: roteiro para o Chegar ao orgasmo clímax. feminino. Vai. chegar ao clímax. Não, tem coisas assim bem. Ó, as mulheres precisam ser encorajadas a se masturbar. Masturbar pode assustar, mas é assim, a se tocar, descobrir suas zonas erógenas, Ai, maravilha, conhecer né? o próprio corpo, né? Ai, Elas precisam se sentir no direito de ter prazer. No Boa. direito de ter prazer. Mudar o roteiro. E além da estimulação, da penetração, né? Considerar a estimulação manual, oral, vocal. Quando ai, você gente, disse aquele, alguém aquela coisa É, sonora no né? ouvido. Sussurrando Aham. alguma coisa. É, muito Ou bom. coragem, até agora quando eu falei isso de dizer, olha, eu preciso de música. A Né? música é muito estimulante. clima, né? Pode eu ser, não é que é? eu preciso de luz, né? Botar uma A playlist. luz, Eu pra preciso- tocar. é. lingerie. Eu preciso de que me tire a roupa. Porque cada um vai se reconhecendo, né? Outras vão Isso preferir mesmo. tirar. a Ou própria outras roupa. vão preferir tirar. E daí, assim, como é que. Mas até Estimular isso. que as mulheres participem de forma mais ativa, né, daquele momento. Tem a ver com isso tudo, né? Uma espumante, né, gente? Vibradores estão muito na moda, você sabe. Que os não saiam da vibradores moda. Estão muito na Que não moda, saiam da moda. né? Mas que- Inclusive que continuem mulher, melhorando e isso mesmo. Mas isso é aprimorando. importante que tu traz, E- porque não existe. Não é que não existe, perdão. Não se fala tanto disso, né? Então, as mulheres, tipo assim, se eu trouxer para uma relação, né? Vamos pensar no casal, trouxer um terceiro instrumento, Ai, então eu não dou conta, eu não sou homem que Gente, chega. homens, pelo amor de Deus, É. não competem. Vocês não têm chance. Viu? Melhor não A competir. outra coisa que uma vez eu escutei há muito tempo atrás, que, claro, quando nós nem falamos em Kama Sutra aqui, né? Podia ter trazido. Aquele manual, de que vem da posições, cultura né? oriental. Mas não que ia dar tem- tempo de que passar tem aqui. dezenas, dois. centenas A gente de vai fazer orgasmo dois. posições, né? De posições Isso. sexuais, né? Mas tem uma coisa muito interessante na cultura indiana, nesse contexto do Kama Sutra, que na verdade é toda uma filosofia da arte de sedução. E uma das coisas que tem nessa arte da sedução, que bem faz parte da cultura indiana, é de que durante a relação sexual você precisa tentar manter a calma, você precisa respirar durante a relação. E isso é bem uma verdade, porque aquelas relações afobadas, que tem que manter, que tem que fazer, que tem Ritmo. que gemer, que tem que ter aquela coisa, e que a gente vê tanto naqueles coelho. filmes Parece que se pornográficos. não tá gemendo, não tá Aqueles gostando. filmes pornográficos, Aham. onde é aquela coisa coelhinho, toda, gente. penetração. Toda a energia sem respirar, porque só aguenta 2 segundos sem respirar. Acabou. Aí acaba. Vamos respirar para manter mais tempo. Faz sentido. Eu lembrei também de uma pesquisa que há um tempo atrás eu vi, que foi feita no Canadá, que mostrou que em um ano eles fizeram uma pesquisa com casais que aumentaram a divisão do trabalho doméstico. Interessante. Deve ter Quando- aumentado o sexo. Sobrou em tempo? 20% num ano,
a qualidade e a efetividade, a Frequência. quantidade, a frequência de relações sexuais de um casal, onde os homens começaram a participar mais da vida doméstica, a frequência da vida sexual aumentou em 20% num ano. Lavar a louça ajuda. Lavar a louça ajuda demais. Ou dar entendeu? uma Gente, gente, assim, ó, não sobra disposição. Isso, porque assim a mulher então descansa mais e ela vai ter mais disposição para transar. Mais disposição e tempo, né? E Porque tempo, vai estar sempre, exatamente. tá sempre no tanque, Exatamente. sempre no lá. Ai, Tá? Então Variar os lugares. e ui. essa coisa do sentimento, do direito ao prazer, né? Quando as mulheres descobrem que elas têm direito ao prazer, que o corpo dela tem várias zonas erógenas que elas precisam, isso aumenta a autoconfiança, quer dizer, o conhecimento do próprio corpo, o conhecimento de que elas têm direito ao prazer, que elas querem ter prazer, aumenta a autoconfiança. Ou alguém com Isso prazer dá resolve. muito mais prazer pro outro. Então, É assim, verdade. Ai, gente, é verdade. É um por tabela, caminho todo de mundo ganha. Ai, que assunto bem bom, né? Pena que tá chegando no fim. Já dá pra botar hot songs aqui? Um óculos pode gerar um novo clima na sedução. Só o óculos. Não, mais é Só nada. um óculos. Só eu acho que entra sim. Vou de pedir pra óculos. ótica Suzy. É, eu acho uma boa ideia, faz um desfile. Um 3D. Bem, eu comprei um óculos novo, quero ver que tu, Quero tu ver o que acha que como tu ficou. acha. Só o óculos, Só o né? óculos. Será que Só o óculos. Será que ele vai olhar pro saber óculos? se vai olhar pro óculos? Mas se já comprou, já tá É. se sentindo poderosa, tá tudo bem. Embora as armações lá da Ótica Suzy são lindas, é capaz assim Pode ser um de Ray-Ban também, um Ray-Ban né? também. Um óculos de sol. Sol, isso Aí tu aí. toda, né? Toda, Lá toda. chegando, Ei, achando não que tá precisa agradando, e o cara, bonito, tem pra mim também? E nem olhou pra ti, daí é sacanagem, né? Não, mas pra que esse Mas não óculos? precisa É pra ser te de enxergar noite, melhor. né? Pode ser no salão, né? Não Pode pode? ser, Pode. pode ser. Não, sim. pode usar óculos de sol. Pode ser também. Já dá, pra Beira da Que botar, não seja pra não enxergar o corpo, né? Aí, pelo amor de Deus. já dá pra botar hot songs agora ou ainda não? Pode, tá acabando. Tá acabando. Então, não, Tá acabando não hot. de acabar a relação, sabe? Tá Ó, vou deixar acabando. aqui tocando no fundo e... Só pra fazer o Vamos encerrar. Aproxima teu microfone aí. Ah, é verdade, não adianta botar lá. Ó. Escolher uma boa trilha sonora. Tá valendo? Pode Olha aí. imaginar. Olha Olha, só, Cíntia. tá querendo. Ó. Gostei. Sabe que, eu falei que hoje eu não ia ter orgasmo, porque eu tava cansada. Cheguei Passou o cansada. sono. Eu já até eu tô melhor. Ai, hoje Só tem. falar já melhora, tu Hoje imagina tem. Tá aí fazer. uma dica, né? Falar, pensar. Pensar, só Falar pensa. sobre. Ninguém precisa ficar sabendo, só É. E assim, conversar sobre isso com as amigas também, viu? Então, assim, ó, homens, estimulem suas mulheres a falar sobre isso com as amigas. Vai que, Mas né? se daqui a pouquinho não tem muita coragem ainda de falar com as amigas, escuta o podcast, compartilha com a amiga, para que possa ir o Ou com o assunto. parceiro, Ou né? com Dá o parceiro, dica, tá olha só. valendo? Fica a dica, escute Uma escuta boa- o Pode Uma Mais. boa espumante, né? Vamos Da- fazer que a nem casa ela. da confraria. Ô, Casa da gente, confraria também é um bom momento para reunir as amigas. Isso aí. E Com conversar sobre um papo desse. espumante, um tomate, né, pá? Uma boa Tomate. conversa. Eu foi gostei. Quem trouxe esse interessante. tomate É. aí? Parabéns, hein? Eu nem provei meu bolo. Tomate Gostosinho, foi. né? Tomate Olha, foi. em termos de apimentar, assim, o paladar. Hoje vai. Olha, ser. tu Tu não tomate. provou, pelo Não amor de provou. Deus, Provei, prova. claro que Provou? provei. Tu deu aquela mordidinha e deixou ele se estourando assim devagarinho. Gente, eu acho que vamos encerrar, porque todo mundo tem compromisso agora. Tá todo mundo Tô doida pra molhadinho. chegar ao Comigo, orgasmo. comigo mesmo. Todo mundo molhadinho. Vamos pra casa fazer o serviço? Tá valendo, é para maiores de 18, tá? Valeu.